segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutar a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí com este Evangelho que relata para nós uma parábola, uma história narrada por Jesus com um ensinamento. Todas as parábolas de Jesus, ele tem um ensinamento por detrás. Nós vemos aqui nesta parábola de hoje, que nos é apresentada, que nos fala da vida eterna. Vida eterna que é um dom de Deus, mas essa é preparada durante toda a nossa vida. Ela deve ser preparada durante toda a nossa peregrinação nesta terra. Não é algo assim de uma hora para outra. Por isso nós temos a nossa jornada. Temos o tempo certo de nascer, crescer e morrer. Porém, a cada tempo, a cada etapa deve ser bem vivida por nós. Não podemos querer queimar etapas em nossa vida. Não podemos querer fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Para cada etapa, para cada tempo, tem aí aquilo que deve ser feito, ser realizado. E para a vida cristã, caríssimos irmãos e irmãs, essa nossa peregrinação, essa nossa jornada, exige de cada um de nós a prática do amor fraterno. É o mandamento que o Senhor deixou: amai-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus, irmãos. Essa fraternidade, essa construção da solidariedade, a construção da partilha, da misericórdia, de modo especial em relação àqueles que sofrem. É interessante como a cada quinta-feira cai certinho um evangelho para aquela quinta-feira. Hoje, a bênção dos enfermos. Estamos falando aqui sobre este Lázaro leproso que vivia à porta deste rico opulento e vivia ali comendo as sobras que caíam de sua mesa.
competir com os cães para comer as migalhas que caem das mesas. E nós temos que tomar muito cuidado. Estamos percebendo que estamos mudando, né, nossa forma de pensar. Tem muitas coisas hoje que estão sendo colocadas acima do ser humano. O ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser racional. E aí temos que tomar muito cuidado, como estamos colocando aí a classificação dos seres criados pelo próprio Deus. E é nesta construção, caríssimos irmãos e irmãs, desta solidariedade, desta partilha, desta fraternidade, desta misericórdia para com todos, de modo especial para com os pobres, é aí que estaremos construindo a nossa vida após a morte, após a ressurreição, a nossa vida, o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vemos essa parábola que o Senhor nos apresenta. Nós não podemos correr o risco de dizer que o rico foi para o inferno porque ele era rico. Não foi por isso que ele foi para o inferno. Nem que o pobre foi para o céu porque ele é pobre. Também não. Mas por que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu? Como está o coração de cada um? Onde está Deus na vida dessa pessoa? O rico era arrogante, soberbo, orgulhoso, prepotente. Não que ele tenha ganho de forma ilícita ou tenha enriquecido de forma ilícita, não. Mas ele era arrogante, soberbo. Ele e toda a sua família. Lázaro era um homem temente a Deus. E foi justamente por isso que foi aos céus. E o rico para o inferno. Aqui também, para colocar, Jesus usa essa palavra, para colocar em descrédito também uma teologia vigente. A teologia até então dizia que aqueles que eram ricos e tinham saúde é porque eram abençoados por Deus. Aqueles que eram pobres e eram doentes eram amaldiçoados. Jesus vem dizer, não, o critério de Deus não é esse. Isso aí são critérios humanos, não critérios de Deus. Todos são amados, e os mais amados são aqueles que são privados de tudo. Esses são mais amados, onde o Senhor se compadece, se coloca junto a eles, no meio deste sofrimento, no meio desta dor, no meio dessas perdas que ao longo de sua vida vão tendo. O Senhor se coloca ao lado. Portanto, Jesus diz, não é porque é rico, é abençoado e já ganhou no céu, e porque é pobre vai para o inferno. Essa era a teologia. É um pecador. Alguém pecou na tua casa, por isso agora está se passando por privação. Jesus diz, o critério de Deus é louco. A dinâmica do reino é outra. Não é essa. E aqui nesse diálogo, o rico olha e vê Lázaro ao lado de Abraão e pede, pai Abraão, que Lázaro deixa cair umas gotas, na minha língua, porque está seca. E Abraão disse, não, há um grande abismo entre o céu e onde tu estás. E quem está aqui não tem como voltar. Meus irmãos e irmãs, aqui também põe os créditos na teoria kardecista, que é a teoria da reencarnação. Não existe reencarnação. O Espiritismo prega, porém não existe. O que existe é ressurreição. É o que Abraão vai dizer no final desta leitura. Mesmo que alguém aqui ressuscitasse e fosse a tua casa, eles não acreditariam. Porque o rico pede. Então, pai Abraão, pede a Lázaro que vá à minha casa, informe aos meus irmãos para que eles se convertam. E Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas que o escutem. Quer dizer, eles têm a palavra, que leiam, que meditem e que se convertam, que se coloquem no caminho, porque mesmo que alguém ressuscitasse e fosse até eles não se converteriam. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos a palavra de Deus. Antes eles tinham os profetas e a lei. Hoje nós temos toda a Sagrada Escritura. Hoje nós temos todos os evangelhos, as cartas de São Paulo, os livros de São João, as cartas de Tiago, e vai por aí afora, vai. Nós temos
toda a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. E é lendo, meditando esta palavra, que nós somos exortados a nos colocarmos no caminho do Senhor. Estamos neste tempo de graça, tempo da Quaresma, onde nós somos chamados à conversão. 40 dias. Na quarta-feira de cinzas, nós iniciávamos, onde foi colocada sobre a nossa fronte e traçada sobre ela o sinal da cruz com as cinzas, e onde se dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. Todo batizado foi ali imposto as cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão é diária, o nosso caminho é diário. É um processo durante toda a nossa jornada, enquanto aqui estivermos, e possamos fazer valer, caríssimos irmãos e irmãs, o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Que este sangue não tenha sido em vão, que o sangue dos mártires de hoje, cujas corpos ali se encontram no banner, não sejam em vão, mas que esse sangue desses novos mártires derramados sobre a terra sejam sementes de novos cristãos, que possam fortalecer a nossa fé, renovar, revigorar, vendo o testemunho de cada um deles, que nós também possamos tomar uma posição em nossa vida, tomarmos uma decisão em nossa vida e de sermos cristãos de fato e não cristãos de temporada, mas sim, pois temos a palavra, temos a igreja, o magistério da igreja, que possamos ler, conhecer e estar diante do Senhor, assumindo a nossa missão, enquanto aqui testemunhando a todos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele reina, está vivo e está em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse momento, tu possa trazer aqui a este altar as tuas enfermidades.